assim, marqueteiro, não é? Não perca, dá a impressão assim que vai ter um circo, alguma coisa assim, um teatro. Ele costuma fazer títulos que chamam a nossa atenção. Então é um título do André Luiz e ele vai dar uma relação de situações aqui pelas quais a gente de vez em quando dá umas cabeçadas aí, se esquece, que é muito normal, muito comum. Eu estava chegando aqui, eu estava subindo aí a rampinha, hoje pude vir de carro, graças a Deus, e eu fiquei lembrando quanto que nós já dispomos de coisas boas, não é? Porque nós vamos percebendo ao longo do tempo que como as coisas já foram difíceis para a gente. Se você te remontar, por exemplo, há 50 anos atrás, as coisas já eram diferentes. Há 100, nem se imagina 200 anos. As pessoas se locomoviam com animais, as estradas não existiam. Aí nós temos a questão da alimentação, de tantas outras coisas que nós tínhamos tanta dificuldade. E hoje a gente já tem facilidade. E as perseguições que a gente sofria, não é? Com relação à religião, a ideologias e outras tantas coisas que hoje a gente trafega mais ou menos livremente aí pelo nosso país, por diversos países, e não temos aquele aguilhão que nós tínhamos anos atrás. Então hoje nós não podemos mais justificar a nossa impaciência, a nossa inquietude, os nossos embaraços por conta das dificuldades exteriores que nós estamos vivendo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas na Segunda Guerra Mundial a Alemanha plantava batata em vasos. As pessoas tinham que plantar batata em vaso para poder comer batata. Se queria tomate, plantava tomate em vasos. Depois da Segunda Guerra, então, o negócio ficou terrível. E não só lá, no mundo inteiro. Como nós estamos vivendo hoje, provavelmente a gente ainda vai ter um aperto um pouquinho maior ao longo dos meses, dos anos, mas não se compara ao que nós tivemos lá atrás, com uma dissipação de uma dificuldade tão grande, onde tantas coisas foram dizimadas e foram estragadas, derrubadas e foram tudo tendo que serem reconstruídas. Então hoje nós não podemos perder, como diz o nosso André Luiz aí. Vou fazer um parênteses, tá bom? Primeiro para dizer que eu estava com muita saudade de vocês, todos vocês. A gente vinha de vez em quando aqui, via a casa cheia como está hoje, não é? Com as possibilidades que é de hoje. E isso me deixou assim muito feliz, porque eu estava assim um pouco apreensivo com relação à volta, porque muitas pessoas acabaram mudando de cidade, outras pessoas foram para outras casas religiosas, outras pessoas desistiram, outras pessoas passaram para o plano espiritual. Mas a gente percebe que vocês estavam aí atentos para essa volta, então fiquei muito feliz de vocês estarem aqui. Bom, eu vou fazer um marketing agora, além desse não perca, tem mais um. Eu trouxe para vocês aqui 10 títulos de psicografia exclusivamente de Chico Xavier. Esses livros foram cedidos pela editora GEM, são livros absolutamente novos, que eu trouxe assim como uma espécie de boas-vindas. Então, trouxe esses livros, quem se interessar por eles, tem coisa para criança, para jovem, para adulto, tem coisas lindas aí, tem 2 romances, tem livros de mensagem, tem a história aí do Palhaço Piolim, tem também o Natal de Sabina, tem aí coisas lindas que a gente pode ver, tem livrinhos com mensaginhas diárias, tem um pouquinho de história sobre o Chico. Então, quem tiver interesse no final, só passar aqui na passarela do livro e escolher um, tá bom? E pegar gentilmente um livro oferecido pela casa, trazido por mim, mas é a casa que oferece, porque se a casa falasse não, senhor, eu não poderia entregar, não é? Então ela falou sim, senhor, então eu posso entregar. Então quem tiver interesse, quem quiser, obviamente, passe aqui e retire um livro como umas boas-vindas de vocês e que a gente possa agora continuar para frente, para cima, buscando o nosso reequilíbrio, buscando o nosso encontro com tudo aquilo que nós precisamos encontrar. Bom, para o pessoal do Instagram, se quiserem também passar aqui, né? Ele passa com o celular assim e mostra, tá bom? Para vocês verem, não é? Não vieram aqui e perderam os livros, paciência, né? Dona Edi? Foi arrumar coisa no dia de hoje, se lascou todinha, né? Bem feito. Muito bem, então nós vamos fazer em tom de alegria, em tom de amizade, o tema que se chama Não Percas. Olha só, mas será que é perder o celular? Você já perdeu alguma coisa? Já perdeu? Nunca perdeu na escola, lápis de...
Ah, de vez em quando a gente perde os brinquedos, não os que a gente mais gosta, né? A gente perde aqueles que a gente não dá muita bola. Na escola, por exemplo, a gente gosta de perder o lápis, a caneta, o lápis de cor, porque aí quando a professora pede, fala assim, ah, professor, eu perdi. Aí por isso que eu não posso fazer. Como é que é? Já perdeu lápis. Eu também já perdi lápis, caneta, celular, guarda-chuva. Quem não perdeu já um guarda-chuva, né? Acho que todo mundo já perdeu. Então, a gente só lembra do guarda-chuva quando chove, então a gente normalmente perde, não é? Mas ele fala aqui pra gente não perder as esperanças. Poxa vida, como a gente de vez em quando se escorrega, cai na esperança, né? Esperar com confiança, esperança. Porque, olha, muitas pessoas não dispõem ainda de tantos recursos que a gente já dispõe. Vocês já repararam quanta coisa a gente tem? Os equipamentos que a gente tem em casa. Eu tenho um amigo que ele fala de ferramentas. Então, por exemplo, assim, você não podia fazer um bolinho aí para dar para um fulano que está lá querendo comer um bolo, há muitos anos não come, há muito tempo não come, ou está aí na rua, ou está largado. A gente tem todos os instrumentos, tem lá a forma, tem os ingredientes, tem o fogão, tem o gás, tem todas as ferramentas necessárias. Mesmo que fale, ó céus, ó vida, ó dor, não é? E a gente tem tanto recurso. Então André Luiz já começa assim, não perca a esperança. Nós já temos muitos recursos. E amanhã é um outro dia. De vez em quando a gente recebe mesmo aí uns contratempos, umas dificuldades. Mas amanhã é outro dia. Tenham calma. Não perca a esperança. Vamos continuar esperando com confiança, esperando com paciência. E o humor? Quantas vezes a gente perde o humor, não é? Tem gente que não perde porque não tem. Não é mesmo? Por quê? Porque já acorda assim, né? Acorda de manhã, bom dia por quê? Tudo bem? Tudo bem por quê? Não é assim? Tem gente que já acorda assim, com esse tipo de humor, né? Já acorda com falta de humor. Então a gente não pode deixar de perder o humor, porque uma irritaçãozinha, ele fala aqui pra gente, que é um pequeno suicídio. Olha só, uma irritação. Então, se por exemplo a gente ficar com irritação o dia inteiro, veja bem, né? A gente está construindo aí um castelo de problemas para a gente, de saúde. Hoje a ciência já fala para a gente esse cuidado que nós precisamos ter, porque do contrário, olha o que pode nos acontecer. Então, se estamos assim meio mal-humorados, arrumamos uma forma de levantar o ânimo. Então vamos buscar ali uma leitura edificante, uma música que a gente gosta, não é? Um programa, um seriado, uma conversa amiga. A gente vai fazer isso, né? Vai ficar esperando, por exemplo, o telemarketing ligar para a gente conversar com a moça e fazer todo aquele programa que ela fala para a gente, aquele cartão, aquela coisa, para a gente levantar o humor, não é mesmo? Então nós precisamos levantar o humor, porque a falta de humor pode ser muito complicada para nós. Nós podemos não desencarnar com a falta de humor, mas que a gente vai devagarzinho minando a saúde, isso não tem a menor dúvida, não é mesmo? Então é tão gostoso quando a gente vê uma pessoa de alto astral elevado. É um probleminha que eu me lembro de alguns anos atrás, não faz muito, talvez uns 400, 500, 600 meses atrás, mais ou menos. É muito? 500 meses? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Sei, então vamos fazer 6, né? Não vamos pôr 0 aí, que senão fica muito difícil de saber dessa conta, né? Aí eu conheci um senhor que eu pensava assim, meu Deus do céu, quando eu tiver 70, 80 anos eu quero ser igual a ele. Porque ele estava sempre bem, conversava, dava risada, fazia aquelas brincadeirinhas bacaninhas de senhorzinho, sabe aquela coisa bacana? Sempre tinha uma palavrinha boa para falar, sempre tinha alguma coisa legal para lembrar, para falar, para nos enriquecer. Aí eu falava assim, meu Deus, eu preciso me esforçar para não ser aquela pessoa idosa que fica só reclamando, só de mau humor, nunca tá bom, nada tá bom, tá sempre ruim. Não é? E aí
E eu me espelhei nele, eu pensei, puxa, nós precisamos ter isso. Então, às vezes, está lá caindo uma tempestade de canivete, a gente tem que estar com o humor levantado, porque isso nos mantém de pé, e outra, não agride a nossa saúde. Então, às vezes, você pega um automóvel, por exemplo, para dirigir, e aí, primeira esquina, o fulano não deu a seta. Então, a gente já compra umas setinhas dessas assim, que indica, né, a direção, aí você pega e dá a seta para a pessoa, né, dá a seta. O fulano parou no farol, né, não parou na faixa, parou em cima da faixa, não é? Ao invés de pisar em cima do carro dele, eu acho que você já deve ter visto vídeos assim, aí a gente simplesmente desvia, não tem problema nenhum, não é? Então, devagarzinho, aí dentro de casa, ter também aquele humor elevado. Então, por exemplo, assim, se de repente alguém te serviu um café com sal, já me serviram café com sal. Já tomaram café com sal? É que a pessoa confunde, em vez de pôr o açúcar, põe o sal. Não sei se era de propósito, também pode ser, né? Então a gente faz ali uma brincadeira, não é? Olha, nunca tomei um café igual a esse. E é verdade mesmo, não é? Porque tomar café com sal, não é? Então a gente tem que buscar sempre uma forma de manter um nível elevado de consciência, de confiança, de humor. Porque é tão triste a gente conviver com pessoas de mau humor. Já repararam como é triste, como é ruim, como é horrível? Meu Deus do céu! É difícil. Aí vai fazer uma viagem com a pessoa, vai para a praia. Aí já levanta de mau humor, vai para a praia de mau humor, fica na praia de mau humor, volta da praia de mau humor, passeia a noite de mau humor, fala, meu Deus do céu, mas que coisa, não é? E aí depois ainda reclama, né? Que o companheirinho, a companheirinha vai embora, fala, vai embora, não é? Quem sabe arrumar outra pessoa que tem mais um bom humor, um humor um pouquinho melhor, né? Porque a pessoa só vive de mau humor, pelo amor de Deus. Então o André Luiz recomenda, cuidado, não desgaste a saúde, não se afaste das pessoas, mantenha as suas forças, mantenha o bom humor. O caixa errou o troco. A gente simplesmente, eu acho que está errado, mas faz tanto tempo que eu saí da escola, confere a senhora, arruma um jeitinho de não ser tão grosseiro, um jeitinho de a gente ser mais agradável, de lidar com as coisas com mais bom humor. Caiu no meio da rua, por exemplo, essa é ruim, né? Essa daí, já caiu? Já caiu, raspou o joelho? Ai, meu Deus. Já caiu dentro da loja? Eu também caí dentro da loja uma vez. Só que eu caí numa loja que chamava Henri Bertoni, uma coisa assim, que vendia uns cristais assim. Aí eu caí com minha pastinha e derrubei lá uma prateleira de copos, olha só. Aí me lembro da minha mãezinha. Minha mãezinha falou, meu Deus, mas você já carimbou a loja, né? Então, levantou, certamente teve que pagar os copos de cristais, não é? Mas não tem problema, porque em casa os copos de casa não quebravam nunca. Que copo que nunca quebra? Poxa vida, então. Aí ela falou assim, como você nunca quebrou nenhum copo em casa, então está justificado aqui, não é? Porque quando a gente tem copo de vidro, às vezes a gente quebra sem querer. Então, tratou do assunto assim, de uma forma mais bem-humorada. Normalmente a gente ficaria muito irritado. Eu, de vez em quando, tenho que lembrar dela, porque de vez em quando eu tenho, assim, muito amor para dar para os meus filhos, assim, sabe? Em umas situações, assim, mais ou menos parecidas, não é? Aí ele fala da tolerância. Não perca a tolerância. Tolerância. A gente já percebeu quanto a gente, eu vou usar um termo agora novo, tá? Vou me exibir um pouquinho. O quanto a gente é intragável para algumas pessoas. Então, por exemplo, você mora em prédio, por exemplo, você já cumprimentou alguém e a pessoa não respondeu? É porque você que é intragável, você que é insuportável, não é ele não. Sabiam disso? Aí quando alguém faz isso no elevador, ai meu Deus, Senhor Jesus, me proteja, não é? A gente fica tão aborrecido. Certa feita fui para o interior, eu quis saber do pessoal do interior o que é que eles, o que irritava eles, porque o pessoal tão tranquilo, bom dia, boa tarde, para lá e para casa, uma cidadezinha tranquila, só ouve barulhinho assim de mosquito, de abelha,
De quê? Esses barulhinhos assim, né? E aí eu perguntei: o que irrita você? Sabe o que eles me responderam? O que irrita mais aqui é quando a gente dá bom dia e a pessoa não responde. Olha só. Falei: e se você morasse no meu prédio, então você estava lascado, você tinha morrido já, né? Porque a gente está cansado de cumprimentar as pessoas que nem escutam o que você está falando, mas de repente, às vezes a pessoa tem um problema de audição, né? De alguma coisa assim que a gente não sabe. Então, a gente também tem os nossos defeitos, os nossos problemas, que nós precisamos devagarzinho entender por que as pessoas têm dificuldades com a gente. Alguém já falou para vocês assim: eu não gosto de você? Então, é duro ouvir isso, né? Uma vez eu ouvi isso: eu não gosto de você. Ai, meu coração ficou até assim, né? Porque normalmente a gente fica alterado com isso, porque no fundo a gente não queria que ninguém não gostasse da gente, não é? Mas é um direito da pessoa, porque de repente a gente tem algum defeito que a gente não sabe. Vou dar um exemplo para a gente entender. A gente está lá começando o namoro. Agora fala para o jovem, vamos pegar no pé dos jovens. Está começando o namoro, aí está lá o casalzinho sentado, estão almoçando, né? Os pais da moça ou do rapaz estão ali almoçando. E aí a mãe ou o pai percebe um problema no outro, né? No amiguinho ou na amiguinha do filho, né? Sei lá, não sei, qualquer tipo de problema, sei lá, coça o ouvido e olha para ver assim, se tirou alguma cerinha do ouvido, essas coisas. Mas quando a gente tem aquele amor, aquela coisa, a gente não percebe isso, já repararam? Quando alguém percebe e fala assim: essa pessoa é insuportável, o que ela tinha que falar? Que eu ponho a mão no ouvido na hora do almoço para ver se tem cera? Não é? Isso é quando é no ouvido. Já pensaram? Mas a pessoa que está ali naquela coisa, naquele entusiasmo, não enxerga. Então, nós temos situações pelas quais nós temos intolerância, e certamente alguém tem alguma coisa que a gente faz, algum tique nervoso, alguma coisa assim, né? Ou algum tipo de, sei lá, algum cacuete. Isso é um termo antigo, no tempo que a gente era jovem ainda, né? Não sei se ainda existe esse termo, se já caiu em desuso, mas nós também temos situações pelas quais as pessoas têm intolerância e têm dificuldade com a gente. É por isso que nós estamos num planetinha que nós precisamos entender. Todos nós temos os nossos defeitos, os nossos problemas ainda. Não tem ninguém ainda aqui na Terra que já seja um espírito de luz, não é mesmo? Se tiver alguém, peço desculpas, tá bom? Aliás, também nem sei o que estaria fazendo aqui um espírito de luz, né? Só se fosse para proteger a gente. Mas enfim, não perca a serenidade. Às vezes a gente imagina que o problema é tão grave, mas tão grave, que a gente não vai conseguir sair dele, não é? Você sabe que 99% das pessoas acreditaram que iam embora agora nos últimos meses, que iam embora, que não ia ter jeito. Um gás mortífero foi lançado sobre a Terra, vai 99% vai embora, não é? E o engraçado é que 99%, pelo menos do Brasil, não foram, continuam aí. Olha só. 99% não foram, só foi 1%. Então a gente imaginou que, meu Deus, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. 99% está escapando. E olha como nós ficamos aflitos, como nós tememos. Então, às vezes, nós vamos enfrentar problemas que vão parecer difíceis, mas que no fundo não é. Nós já não, de vez em quando a gente não acorda com uma ideia assim que, nossa, não tinha pensado nisso. Aí você tem uma ideia, resolve. Aí você tem uma ideia, faz aquela coisa, tem aquela conversa, fala com uma pessoa, ou faz alguma coisa que você precisa fazer em casa e resolve. Então, sei lá, o fio do chuveiro quebrou, aí você não sabe como resolver um problema muito grande. Sua esposa está ali, você não vai arrumar o fio do chuveiro todo dia. Agora vai chegar o frio, o fio do chuveiro. Aí você acorda e fala: meu Deus! E eu não me lembrava que o seguro do carro permite que eu chame um eletricista aqui. Olha só, a gente nem lembrava disso. Não lembrava que o seguro do cartão de crédito poderia chamar um eletricista. O seguro de vida também contempla muitas vezes isso. E a gente acorda e lembra disso.
Parecia uma coisa que você não ia conseguir resolver, porque você tem assim uma espécie de trauma de energia elétrica, assim, por exemplo, né? Que, com exceção de alguns, obviamente, no nosso tempo, quem tem já o cabelinho pintado, de vez em quando a gente ia lá testar as tomadas, não é? Ia ver os fios, as tomadas não eram tão bonitinhas como é hoje, né? Tem ali um espacinho para vir a energia, o nenê pode tentar enfiar o dedão lá, que não tem jeito, não pega a energia, mas no nosso tempo pegava, não é? Punha a mão no chuveiro, pinava a pipa de repente, né? Dava uns curtos-circuitos, derrubava a chave da rua, o transformador. Então a gente tem um certo trauma de eletricidade, alguns de nós, né? Ficamos grudados, ninguém sabia como desgrudar a gente, sabe essas confusões assim? No nosso tempo tinha muito isso. Hoje raramente a gente mexe com alguma coisa elétrica, não é? A gente só mexe nos aparelhos, mas quando ele der um problema a gente já não mexe mais. Então é possível resolver situações que parecem tão difíceis, tão complicadas. No Instagram, por exemplo, tem gente que não sabe acessar o trabalho aí pelo Instagram. Ele acorda e pensa assim, puxa vida, eu podia perguntar para o meu neto que tem 6 anos. Acho que ele sabe. E ele vai lá, vó, é só você apertar esse botão aqui, vai e aperta lá, o negócio aparece. Você fala, meu Deus do céu, como eu não tive essa ideia antes, meu Deus do céu, não é? Então, às vezes, um problema que parece tão difícil, assim, um negócio assim muito complicado, a gente acaba resolvendo. Tirar a carteira de motorista, por exemplo. Fazer uma cirurgia. Eu estou falando isso porque amanhã eu vou fazer uma, né? Fazer uma cirurgia. Aí você fica 6 meses, que marcam 6... Normalmente eles marcam assim 6 meses, né? Você fica 6 meses. Será que vai doer? Será que vai dar problema? Será que vai? Será? Aí você vai lá, o homem fala, acabou. Como assim acabou? Nem começou? Não, já começou, já acabou. E não aconteceu nada. Aí você pensa, fiquei 6 meses me martirizando para nada. Meu Deus do céu, olha como nós somos. Então, não percamos a serenidade. Ele continua falando da humildade. Meu Deus. Agora é difícil, né? Perder a humildade. Primeiro a gente tem que conquistar, né? Depois a gente pode perder, mas antes de conquistar, nós precisamos trabalhar bastante isso, não é? Porque normalmente a gente tem dificuldade, de se sentir assim. O Emmanuel tem uma colocação muito legal que ele fala assim pra gente: o que é ser uma pessoa humilde? A pessoa humilde é aquela, olha só, que tem todo o direito de reclamar, contestar, criar problema. Ele está tudo a favor dele, tudo. E ele simplesmente abençoa. Isso é humildade. Então vamos imaginar se está no trânsito, aí de repente o camarada fez alguma coisa lá que não podia, fez uma conversão, entrou numa rua contramão, fez qualquer coisa. Esse é o primeiro sinal. O primeiro sinal é esse. Daqui a pouquinho a gente tem o segundo, aí no terceiro tem que parar de falar. E aí faz aquela conversão, aquela coisa, e teria todo o direito de buzinar, de xingar, de fazer tudo que a gente quisesse. E aí, quando a gente tem maturidade de volante, o que a gente faz? Simplesmente abençoa. E se fosse meu filho que está aprendendo, eu gostaria que alguém ficasse xingando, buzinando, infernizando a vida dele? E se for, não seria assim? Então a gente teria todo o direito, porém a gente simplesmente abençoa. Então, por exemplo, você vai fazer uma comprinha lá no mercado e alguém corre e passa na sua frente no caixa. Todo mundo viu, não é? Vocês não viram o que ele fez? Mas a gente simplesmente abençoa. Então isso é a humildade. Veja como é difícil. Falar é fácil, né? Muito fácil. Mas fazer é que é difícil, né? Bom, depois que passa aquele momento que a gente se sente assim, chateado, ofendido, desequilibrado, aí vem um momento melhor, que você conseguiu superar uma provocação, por exemplo, conseguiu superar uma malcriação. Sabe aquela situação que você tem em casa,
porque aí parece que tem alguém lá que está falando assim, nós vamos infernizar a vida dele ou dela, e começa a falar, e reclamar, e fazer, e acontecer, e você, tá bom, tá tudo bem, não tem problema. Mas eu saí com o carro de madrugada e bati o carro. Quem que está falando isso? É o filho. Bom, se você está aqui, é sinal que está tudo bem, né? Então, agora só nos resta desejar a você um bom trabalho, para você juntar dinheiro para consertar o carro, não é? É assim que a gente lida com essa situação. Então, isso é humildade, quando a gente consegue lidar com a situação com altruísmo, quando a gente sabe que nós temos o direito, mas a gente simplesmente abençoa. Bom, aí vem alguns compromissos que o André Luiz fala pra gente. Não deixe de estudar. Mas estudar o quê, pelo amor de Deus? Eu já estou com 26 anos, já fiz faculdade, já terminei tudo, vou estudar mais o quê? Então, a gente tem aí a doutrina espírita para estudar o resto da vida, a gente sempre pode aprender alguma coisa a mais, a gente sempre pode fazer alguma coisa diferente, a gente sempre pode aprender alguma coisa, não é? Porque se a gente deixar de estudar, nós vamos começar a entrar num processo de degeneração. Vai se esquecer as coisas, começa a desmotivar, ficar sem motivação. Então vejam como a doutrina foi boa para nós. Então a gente descobriu, puxa vida, tem tanta coisa que a gente pode fazer ainda, não é? Olha, para se ter uma ideia, o Kardec começou com a doutrina com mais de 50 anos de idade. Começou a doutrina, imaginem. O nosso irmão Chico foi embora em 2002 com 92 anos de idade. Deixou aí mais de 400 obras. Então a gente sempre pode fazer alguma coisa. Mas o que é importante que o André Luiz fala aqui pra gente é que nós temos que saber por que estamos fazendo. Estudando. Então, saber por que temos que ser humildes, saber por que temos que ser operosos, saber por que temos que ser amorosos, sabemos por que devemos tratar bem os nossos semelhantes, por que devemos plantar coisas boas, semear boas sementes. Sabendo disso, a vida vai ficando cada vez mais fácil. E olha que ela já está fácil. Porque hoje a gente pega o nosso automóvel e vai fazer compra, volta, né? Tem uma infinidade de produtos lá que nós podemos comprar, que serve para um monte de coisa. E a gente já tem tantas ferramentas, tantos recursos, tantas possibilidades, que a gente precisa continuar adquirindo mais entendimento para que a vida possa ficar cada vez mais agradável para todos nós, agradável. Ele continua dizendo da oportunidade de servir aos semelhantes, sermos úteis para alguém. De vez em quando a gente fica assim, né, pensando, ser útil, tem que pensar em mim. A psicologia moderna fala muito isso, né? Pense em você. Você tem que ser feliz, tem que ser feliz a qualquer preço. Você fala, meu Deus, é mesmo, é verdade, né? Mas eu penso que isso não é cristão. A maior felicidade que nós temos é formar e fazer e proporcionar a felicidade ao nosso redor. E é isso que ele fala aqui. Nós não podemos perder a chance de sermos úteis. Não sei se vocês já receberam um videozinho pelas redes sociais de 5 minutinhos que fala que a irmã Paulina fala do trabalho dela na Bahia. Como ela começou, o que ela fez. Aí eu fiquei com tanta vergonha de ouvir aqueles 5 minutos que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a gente pode sempre fazer um pouquinho mais. Bom, por uns dias eu tomava a iniciativa de carregar sacolas, né, quem estava chegando em casa, né, de lavar um pouco de louça. Por uns dias eu fiquei assim, mas aí eu tenho que assistir de novo para a gente continuar perseverando, não é? Porque não é só um negócio, salvar o mundo é um negócio complicado. Salvar o mundo não é assim, uma semana, 15 dias, não. Como se fosse umas férias, né? Vou tirar férias, agora vou salvar o mundo. Não, salvar o mundo é um negócio que tem que ser contínuo, não é? Então, é assim. Por um outro lado também eu vi um humorista, eu acho que é esse senhor que faleceu, que ele imitava aquela mãe que falava do filho, né?
E ele estava falando assim, que ele estava no telefone e ouviu assim, o fulano pôs a mão na caixa de marimbondo. Acho que era o filho dela. Pôr a mão na caixa de marimbondo é fácil. O duro é enfrentar um tancão cheio de louça, um tancão cheio de roupa aqui, isso ele não enfrenta. E é verdade, né? A gente às vezes é capaz de fazer tanta coisa. Você vê às vezes na televisão, a pessoa sobe aí uma montanha, anda com aquelas bicicletas, pula de um lado para outro, faz tanta coisa. Aí chega em casa, a mãe fala, amor, por que você não lava o próprio prato que você usou? Tô cansado, você não sabe o que eu fiz hoje. Pulei de montanha, pulei de paraquedas, fez tanta coisa, não é? Mas a louçona lá, a gente não quer saber de lavar, não é? Então, que a gente possa sempre pensar na oportunidade de ser útil para alguém. Então, é sempre possível. Tem uma frasezinha muito bacana que fala a respeito disso, que diz assim que a gente nunca faz o bastante, nunca é o bastante. Então, quando a gente chega no limiar da vida, a gente olha para trás e fala, podia ter feito algo mais, podia ter feito melhor, podia ter feito mais. Sempre se encosta um pouquinho, faz um pouquinho de corpo mole. Se tem alguma tarefinha que a gente precisa fazer aí, que tem que ser bem cedinho, a gente já recua. Se alguém nos pede uma gentileza aí, a gente já fala, meu dia está tomado. A gente sempre tem um jeitinho de escapar, de ser útil ou semelhante. Então, o alerta é esse, que a gente possa estar, assim, bastante ligado no que podemos ser útil aos nossos irmãos e aos nossos semelhantes. Ele está quase terminando dizendo assim, os dias e os minutos não voltam, é só para frente, não tem jeito, não é? Lembram? Tem uma piadinha que também é dos cabelinhos pintados, diz assim, é fácil igual andar para frente, não é? Andar para frente é fácil, anda, está sempre andando para frente, é a coisa mais fácil que tem. Então ele fala assim para a gente que os dias não voltam, os minutos também. Então a irmã Sheila, a irmã espiritual Sheila, fala de 15 minutos, um quarto de hora. O que nós somos capazes de fazer em 15 minutos? É tanta coisa, mas tanta coisa. Olha, em 15 minutos a gente pode puxar uma gavetona lá na nossa casa e arrumar ela. Em 15 minutos a gente pode terminar uma lição da escola. Em 15 minutos a gente lava algumas coisas que estão lá na pia. Em 15 minutos a gente pode mandar um recado para alguém, ou ligar para alguém, ou conversar com alguém, algum assunto útil. 15 minutos são capazes de fazer tanta coisa. 15 minutos são capazes da gente subir quase 50 andares de escada. Olha quem mora em prédio. 15 minutos, né? Eu levo 4 a 5 minutos para andar 15, subir 15, que eu moro no 15º. Aí eu fiquei pensando, nossa, 15 minutos daria para subir 50 degraus, 50 andares. Puxa vida, não é? Imagine 30, são 100, né? Então, não, eu não vou subir a escada, não, isso aí não precisa, né? Mas de repente a gente está precisando dar uma subidinha na escada. Sabe quando você chega nervoso em casa? No meu caso, assim, você chega nervoso, eu vou subir a escada. Aí você vai subindo, quando você vai chegando lá em cima, você não tem outro tempo que não salvar sua vida, respirando fundo e tentando sobreviver. É a melhor coisa que tem, certo? Porque aí você esquece de problemas, esquece de tudo, porque a prioridade é a gente salvar a nossa vida naqueles 5 minutos que nós quase morremos ali subindo aqueles 15 andares. Então, é uma sugestão. Então, os dias e as horas, não tem jeito. Foi, passou, não dá para voltar atrás. Então, a ideia é que a gente possa, pelo menos assim, 15 minutos de manhã e 15 à tarde. Alguns estudiosos, agora vou mexer com vocês, dizem que se a gente se operasse por 15 minutos, mexer com o pessoal do Instagram também. Para você, viu, Edi, essa aí. Se a gente lesse 15 minutos por dia, 15, a gente seria capaz de ler toda a codificação em um ano. 15 minutos. Já pensaram? A gente não tem coragem de ler 5. Imagine 15. Agora, com esses aparelhinhos maravilhosos que a gente tem, a gente nem precisa pôr o dedinho, só falar para ele assim, ô Google, programa aí 15 minutos para mim. Ele põe lá o negócio sozinho. Aí você começa a ler. Você vai perceber que ele nunca vai passar esses 15 minutos, porque a gente não tem o costume. Mas não precisa começar com 15, começa com 5.
eu vou fazer uma leitura de 5 minutos, obrigatoriamente todos os dias. 5 minutos. Não precisamos ler a codificação em um ano. No primeiro ano a gente pode começar com 5 minutos. Aí quando virar o ano, a gente fala assim, bom, agora eu vou passar para 10. Porque a gente já está treinado em 5. Se a gente pegar um romancinho aí que interessa, então aí a gente vai ler mais de 15 minutos, meia hora. Mas não pode compensar no dia seguinte, tem que ser gradual, né? 5 todos os dias. Então faça essa experiência. Tem livrinhos aqui que a gente vai ler em 30 minutos, 20 minutos. É tão simplesinho, tão facinho, tão prazeroso, tão gostoso. Então a gente pode fazer isso, porque os dias e as horas não voltam. Então, sabe aquele filme que você arrependeu de ter assistido? Não acontece isso? Eu já ouvi falar que a gente leva mais tempo procurando alguma coisa para ver do que vendo as coisas. Então, aquele filme que depois chega no final e fala, meu Deus do céu, acabou o filme e a gente não entendeu por que acabou, acabou de qualquer jeito. Você tem que imaginar o que vai acontecer depois. Não acrescenta nada na gente, não traz nenhuma mínima mensagem que pudesse dar algum ânimo pra gente. Não acontece nada. Você fala, pelo amor de Deus, 2 horas e 4 minutos aqui, meu Deus do céu. Passou. Agora eu vou falar mal de mim mesmo, né? Sabe aquele domingo que você chega e não consegue nem trocar os canais de televisão? Agora não é mais os canais, procurar o filme. Aí você dorme aquelas 3 horas no sofá à tarde, no domingo, depois do almoço, que normalmente você comeu mais ou menos uns 3 ou 4 quilos de alimento, para ser assim bastante otimista, né? Ah, mas foi só macarrão. É, só macarrão, né? 2 pacotes de macarrão, pelo amor de Deus, ainda mais com a água, meio quilo e só o macarrão, ainda põe a água ainda junto, já pensaram? Depois tem a mistura, depois tem a salada. Bom, passou. O domingo passou e a gente não fez nada. Então, vou dar uma dica para vocês. Depois do almoço de domingo, não tem problema. Deixa a louça lá. Deixa lá. Você fala assim, antes que comece o negócio a apertar do meu lado aqui, eu vou andar um pouco, vou dar uma volta no quarteirão. Aí você dá uma volta no quarteirão, certo? No meu quarteirão é meia hora para dar essa volta. Aí eu dou uma volta no quarteirão, aí eu já volto diferente. A gente já volta mais animado. Então pelo menos você andou meia hora, bom para a saúde, né? E aí vai ganhar o resto da tarde, porque você já vai estar mais disposto a fazer alguma coisa. Mesmo que seja para dar um passeio, visitar alguém, ir em algum lugar, fazer alguma coisa diferente, não é? E aí você deixa ali a hora do sofá mais para o final da tarde, no comecinho da noite. Aí você vai, estabelece para você, eu posso assistir alguma coisinha bacana, e aí você estabelece isso, não fica o dia inteiro, a tarde inteira procurando coisa para assistir, e aí você chega no final do dia e você fala, meu Deus, não assisti nada que pudesse acrescentar, nada. E por fim, ninguém aguenta mais, né? Não perca a paciência. Acho que é por isso que ele deixou pro fim essa daqui, viu? Não perca a paciência. Vocês já pensaram a paciência inesgotável do Criador com a gente? Eu fico pensando, meu Deus do céu, é impressionante. Porque a gente bate tanto a cabeça e erra as mesmas coisas, às vezes uma encarnação inteirinha batendo a cabeça, fazendo a mesma coisa errada. A gente que trabalha no meio jurídico pensa assim, poxa vida, o camarada saiu da prisão 10 vezes e voltou falando... Toda hora ele escorrega e cai, faz alguma coisa que não deve. Toda hora, pelo amor de Deus. Não é? Então, fico pensando em inesgotável paciência. Isso numa encarnação. Imagina se a gente somar todas as encarnações. Todo o tempo que nós jogamos fora, que nós perdemos, que nós aproveitamos. E aí a gente vai ver aquelas pessoas super laboriosas que estão... parece que o mundo vai acabar. E fala, eu acho que esse daí perdeu muito tempo no passado. Mas tem uma coisa legal para a gente saber. As pessoas que hoje estão envolvidas em alguns tipos de depressão, que tem aquela sensação que estão puxando um caminhão de concreto, porque uma vez eu conversei com uma pessoa, ela tinha essa sensação. Era tão difícil para ela, as coisas, a vida, as coisas. Ela falava assim, sabe o que eu posso te dizer? Dá a impressão que eu estou puxando um caminhão de concreto. Normalmente, essas pessoas jogaram muito tempo fora no passado, muito, desperdiçaram muito tempo.
E hoje elas até querem fazer alguma coisa, têm vontade, mas não tem força, não consegue, parece que está amarrado, sabe assim, amarrado. Então, como que resolve isso? Dar o problema é fácil, né? Mas como é que a gente resolve? Resolve assim, não é? Então, a gente não precisa puxar o caminhão por 1 quilômetro. Dá uma empurradinha nele por uns 5 metros, 2 metros, 50 centímetros e faz alguma coisa que seja, qualquer coisa que seja. 9 metros. Como é que é? 9 metros? 9 metros. Puxar um caminhão de concreto por 9 metros não é para qualquer um não, viu? Não chore, trabalha sempre, não condenes, abençoa, não te revoltes, perdoa, cultiva o amor fraternal. Não te detenhas, prossegue, nada reclames, confia, busque a celeste alegria, doando o bem pelo mal, não te lastimes, espera, não combatas, colabora, serve hora por hora no ideal que te conduz e encontraremos mais cedo no amor unido à verdade, a luz da felicidade em nosso esquema de luz. Essa é uma poesia de Maria Dolores. Vou fechar aqui para mim poder fazer uma coisa com vocês. Ué, não quer fechar? Para. Essa é uma poesia de Maria Dolores que um amigo musicou, pôs uma música nela. Talvez o pessoal do Instagram não possa ouvir a música, não é? Porque o Roberto Carlos me processou para que eu não cantasse em público, para não fazer concorrência com ele. Então, não sei, né? Nós vamos deixar na rede social, isso pode me dar problema, né? Porque vai falar assim, poxa vida, ele cantou em público ainda na rede social, vou ter que executar esse processo contra ele, né? Não chores, trabalha sempre, não condenes, abençoa, não te revoltes, perdoa. Cultiva o amor fraternal, não te detenhas, prossegue, nada reclames, confia, busque a celeste alegria, doando o bem pelo mal. Não te lastimes, espera, não combatas, colabora, serve hora por hora, no ideal que te conduz. E encontraremos mais cedo no amor unido à verdade, a luz da felicidade em nosso esquema de luz. Não nos esqueçamos, todos nós temos um esquema de luz com a criação. Aprendamos a utilizá-lo, a executá-lo e todos nós nos iluminaremos. Psicografia do Chico está no livro A Vida Conta, de Maria Dolores, e a mensagem Não Perca, de André Luiz, está no livro Caminho Espírita, também de mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Muito bem, chega de tanta ladainha, pelo amor de Deus, não é? Muito obrigado por vocês terem me ouvido por todo esse tempo, com tanto carinho, e que nós possamos continuar sempre em frente, para que a gente possa alcançar aquilo que nós precisamos alcançar nesta vida. Senhor da vida, nós estamos aqui para fazer umas vibrações pelos nossos irmãos mais necessitados. E vamos começar com aqueles que estão doentes, que estão presos em hospitais, em leitos de dor, em UTIs. Dê o apoio necessário para que eles possam se libertar desse problema de saúde orgânico. Ajuda-os, Senhor, não só eles, mas todos aqueles interessados na sua cura. Abençoa a todos eles, aos nossos irmãos doentes, porém em seus lares, aos nossos irmãos com deficiências intelectuais e físicas. Vibramos também intensamente
pelos nossos irmãos encarregados da segurança, da alimentação e tantas outras coisas da organização da terra e do país, especialmente para os nossos irmãos encarregados da organização política. Ilumina-os e abençoa-os, todos eles. Nós também queremos vibrar humildemente por todas as famílias, por todo o nosso planeta, especialmente aqueles que estão se desentendendo. E ajuda, Senhor, a todos nós. Muito obrigado por tudo isso. Se possível for, estende suas mãos de amor e misericórdia sobre cada um de nós. Pai nosso e Senhor nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Muito obrigado, uma ótima semana e não desanimem, viu? Semana que vem, pessoas muito capacitadas vão estar aqui com vocês para continuar ajudando vocês a pensarem em direção ao alto.